Olá, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a esterogestação e sobre a disquesia. A teoria da esterogestação, ela foi criada por um antropólogo norte-americano, onde ele fala que nos primeiros 3 meses de vida do bebê é como se ele estivesse ainda dentro do útero. Então, uma gestação normal, humana, de nós humanos, ela dura em média 9 meses, mas ela deveria durar 12 meses, mais 3 meses. Por que isso não acontece? Porque o desenvolvimento do bebê ali dentro do útero, ele acaba tendo um desenvolvimento muito grande, então o formato do bebê ele estaria muito grande para ele conseguir sair pelo canal de parto, para ele nascer. Então por isso que a gestação ela é interrompida com 9 meses de gestação e os bebês acabam nascendo imaturos para essa vida extrauterina. Então, nesses primeiros 3 meses de vida do bebê, é como se ele ainda estivesse dentro do útero. E quando o bebê ele ainda se sente dentro do útero, é normal a gente fazer algumas adaptações aqui fora para fazer com que esse bebê ele tenha um desenvolvimento saudável e que ele comece a se adaptar a esse mundo aqui fora. Então, tem algumas coisinhas que a gente consegue fazer na rotina do bebê, faz com que ele ainda perceba que ele ainda está dentro do útero. Isso torna uma rotina com muito mais aconchego, você gera muito mais vínculo entre os pais, entre a família e faz com que esse desenvolvimento do bebê seja mais amoroso, que ele se sinta mais seguro e confiante nesses primeiros meses de vida. Então, tem algumas rotinas que a gente pode criar para fazer com que esse bebê tenha esse desenvolvimento e ele se sinta ainda dentro do útero nesses primeiros 3 meses. Uma das rotinas que a gente pode fazer é o ninho. A gente pode fazer um ninho para o bebê dormir, que é aquele... A gente pode fazer com toalha, com coberta ou mesmo aquele ninho comprado que você deixa o bebê todo envolto, desde a cabeça até os pés, um círculo envolto, aconchegando esse bebê como se ele estivesse ainda dentro do útero. Então ele vai sentir essas barreiras quando ele estiver ali dentro do ninho, então ele vai sentir como se ele estivesse dentro do útero, ele vai sentir uma barreira na cabeça, uma barreira no pé, quando ele se mexe para os lados, então ele vai se sentir como se ele estivesse dentro do útero. Isso faz com que o bebê se sinta mais seguro, que ele tenha uma melhor noite de sono, então a rotina fica muito mais fácil e ele consegue melhorar essa adaptação. Outra rotina importante que a gente consegue fazer com o bebê é a questão da diminuir a luz, deixar uma penumbra, deixar um ambiente um pouquinho mais escuro, para fazer como ele se sinta dentro do útero, né? Escuro, um lugar que tem ruídos, mas que não são ruídos exagerados. Então a gente consegue fazer aquele ruído branco, um ruído, tem alguns pais que utilizam o secador, por exemplo, de cabelo, que é uma forma de proporcionar um ruído parecido com aquele que ele está lá dentro do útero, mas é importante que a gente faça com que esse ambiente seja favorável, seja o mais semelhante possível com o útero ali materno. Então essa questão da penumbra, deixar mais escurinho, faz com que o bebê se sinta mais confortável. Outra rotina que a gente pode desencadear também nessa teoria da esterogestação, a gente fazer com que ele se sinta como se ele estivesse dentro do útero, é a questão da hidroterapia, do banho do balde, por exemplo. A gente já mostrou aqui para vocês, então a gente consegue fazer esse banho no balde, fazendo que a criança fique toda envolvida, como se estivesse no líquido, ainda lá dentro da barriga da mãe. Então a gente consegue fazer uma semelhança com aquela que ele estava ali dentro do útero. Então é importante que isso aconteça, que faça com que ele se sinta mais relaxado. Isso ajuda também um pouquinho na rotina, principalmente noturna, fazendo com que esse bebê fique mais tranquilo e mais relaxado.
Outra rotina importante que a gente pode fazer essa semelhança com o útero ali materno é o contato pele a pele. Então, deixar esse bebê em contato pele a pele mesmo com a mãe. Então, isso também já favorece a parte da amamentação, ele vai se sentir mais seguro, essa adaptação vai ser melhor para ele. Então, já tem o contato pele a pele já no começo, lá na sala de parto, lá no início, quando o bebê nasce, e a gente pode trazer isso para nossa casa, fazer esse contato pele a pele, deixar o bebê mais aconchegado com a gente, mais seguro, ele vai ficar mais aquecido, ele vai escutar, ele vai sentir os batimentos cardíacos ali da mãe, do pai, nesse processo de contato pele a pele, que vai se assemelhar como se ele estivesse lá dentro do útero. Além, é claro, da amamentação, que faz com que ele sinta também essas vibrações, essas sensações, fazendo com que ele fique mais seguro e que crie mais vínculo com toda a família. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a disquesia, o que é esse termo, se vocês já escutaram esse termo, essa palavra alguma vez. A disquesia nada mais é do que uma imaturidade ali da parte trato-intestinal do bebê. Então, vamos lembrar que o bebê nasceu, mas ele está em processo ainda de adaptação, de desenvolvimento, aqui fora do útero, né, nesse meio externo. Então, ele está em toda essa fase de adaptação e os órgãos também estão nessa fase. Então, muitas vezes o bebê começa a ter um desconforto ali naquela parte de fazer o cocô, de evacuar. Então, ele sente a vontade, mas ele ainda não tem toda uma coordenação ali dos órgãos, da questão do esfíncter ali do ânus. Então, os bebês, eles sentem essa dificuldade. Então, eles sentem a vontade de fazer cocô, de evacuar, mas eles não conseguem fazer toda essa coordenação. E aí, esse processo pode gerar um pouco de sofrimento, um pouco de estresse para aquele bebê. Então, a gente consegue ter algumas rotinas que vão facilitar esse bebê a ter uma melhora nessa rotina de fazer cocô, da rotina da evacuação desse bebê. Então, quais que são as rotinas que a gente pode ajudar esse bebê na hora de fazer cocô, na hora de fazer toda essa coordenação motora ali, gastrointestinal? A gente pode fazer algumas posições, como deixar o bebê dorsal e fazer a famosa bicicletinha. Então, a gente consegue fazer toda essa movimentação nas pernas, fazendo com que ajude nessa região pélvica do bebê. Então, a gente consegue fazer a bicicletinha, a gente consegue deixar o bebê um pouquinho sentado nessa forma um pouquinho inclinada, fazendo com que as pernas fiquem um pouquinho mais erguidas. A gente pode ajudar esse bebê com massagem relaxante, com uma rotina de banho. A gente também pode ajudar fazendo com que aquela água morninha caia, faça com que ele relaxa. Então, são situações que a gente pode favorecer esse bebê e ajudar esse bebê a fazer toda essa coordenação nesse processo de evacuação, no processo ali quando ele está fazendo cocô, para fazer com que esse momento não seja um momento de sofrimento, um momento de estresse. Então, vamos retomar algumas rotinas aqui. Então, tem a bicicletinha que a gente consegue fazer. Então, o bebê está dorsal, a gente faz esse movimento com as pernas circulares, fazendo que favoreça essa região pélvica. A gente consegue deixar o bebê mais inclinado, sentadinho, com as pernas um pouquinho elevadas, como se estivesse sentado no nosso colo. A gente consegue fazer a rotina do banho ser mais relaxante, então aquela aguinha morna caindo, principalmente nessa região abdominal. Também a gente consegue fazer as compressas mornas no bebê. Então, a gente consegue deixar uma compressa morna, fazendo que favoreça essa parte toda gastrointestinal e coordene toda essa parte aqui da evacuação do bebê. Outra rotina que a gente pode fazer para ajudar tanto na esterogestação como também na disquesia, nesse processo, é o slim, que é uma maneira de deixar o bebê muito mais confortável, aconchegado, além de criar um vínculo com a família, com os pais. Então, a enfermeira Karen vai demonstrar para vocês agora como que é feito esse slim. Se você gostou desse vídeo, compartilha com outras famílias e qualquer dúvida você pode entrar em contato com a gente.